Vamos lá curtir meu vídeo falando do projeto, hein? Vamos dar um aquezinho pra gay aqui. Vamos lá? Pegar uma caneta. Quem sabe faz ao vivo? Será? Nem sempre, né, meninas? Nem sempre. Quem sabe às vezes não faz ao vivo, não. Quem sabe às vezes gagueja, né? Bora que vamos, bora que vamos. Eu usando o caderno do meu boy. Vamos lá. Meu notebook tá carregando. Pelo amor de Deus. Tá carregando. Vamos lá. Bom, vou compartilhar a tela agora. Vou colocar o meu aulão aqui como eu já estava programado. Vocês estão vendo? Todo mundo tá vendo? Sim. Beleza. Bom, quem colocou que a dúvida estava maior eletrocardiograma foi a Beatriz. Eu vou dar uma bela focada em eletrocardiograma, tá, Beatriz? Mas pode ficar tranquilo, meu bem. Tá muito de boa, assim. Você pode até falar assim, ai não, Cida, eu não entendo. Vamos praticar, vamos fazer exercício. Vocês fizeram os exercícios que eu mandei hoje à tarde? Ó, se fizer aquele exercício que eu mandei à tarde, pode até ser que você não entenda 100%, mas eu tenho certeza que alguma coisa vocês vão entender. Deixa eu ver aqui. Cadê? Drogas. Ó, bastante gente fez. Umas 5 pessoas fizeram, né? Os exercícios aqui, deixa eu ver. Umas 5 pessoas fizeram. 5 nessa faixa. Gente, ó, tem 10 pessoas aqui. Vamos fazer os exercícios. Acho que vai ajudar vocês, tá? Porque às vezes só falar não adianta, não. E tá bem gostosinho, tem dica, tá de bobs. Bom. Urgência e emergência. Basicamente, a gente vai falar sobre o que é urgência e emergência, a diferença de urgência, seguindo o que a professora disse que vai cobrar em prova. Diferença de urgência e de emergência. Qual é o nome daquilo lá, gente? Eu sei o nome, mas enfim, escala de não é distribuição o nome, então você quer baixar que eu até esqueci. Manchester, amigo. Classificação de risco, era isso que eu queria falar, amiga. Mas sim, aí é de Manchester. É a classificação de risco, onde a gente vai ver a escala de Manchester, da cor mais quente para mais fria. A gente vai ver sobre negligência, imprudência e imperícia. Nós vamos ver sobre desequilíbrio ácido-base. Ai, Cido, você não disse que sabia tudo? Gente, eu trabalhei 12 por 36 hoje, pelo amor de Deus. Eu esqueço também, eu sei falar o conteúdo de cabo a rabo, de olho fechado. Mas eu não lembro os tópicos. Nós vamos falar de gasometria arterial. Nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre desequilíbrio ácido-base e gasometria arterial. Um complementa o outro, é claro. Nós vamos falar sobre distúrbios de eletrólitos. Nós vamos falar sobre... Muito exercício. E aí nós vamos falar sobre o ritmo sinusal. É isso, né? Deixa eu confirmar aqui, para não falar ritmo sinusal. Depois do ritmo sinusal, nós vamos falar sobre taquicardia ventricular. Nós vamos falar também sobre fibrilação ventricular. E por último, nós vamos falar sobre IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, com ou sem supra. Inclusive tem a imagenzinha, eu já vou colar aquela imagenzinha aqui, porque eu tenho certeza que a professora vai cobrar aquela imagem em prova. Gente, ela falou que ia cobrar. E eu acho muito, muito óbvio, assim, cobrar aquilo lá em prova, porque, nossa, não óbvio, sabe? Mas, tipo assim, aqui, essa imagem aqui, vocês estão conseguindo ver que eu tô mexendo no WhatsApp? Não, só no Word. Sério? Gente, eu com medo de mostrar a conversa aqui. Ai, que bom. Bom, menos mal. Ó, coloquei agora no Word, estão vendo? Essa imagem vai cair na prova. Ai, Cida, é difícil? Não, gente, não é difícil não, fica de bobs. Então vamos lá pelo começo. Seguindo, Cida, como é que o seu resumo ficou? Ficou em base de tudo que a professora disse que ia cobrar em prova, tá bom? Então, nós começamos com a diferença entre urgência e emergência. Gente, eu sei que às vezes a gente confunde muito urgência e emergência. Realmente, para mim também, parece que urgência vem primeiro, mas é ao contrário. Nós temos o caso de urgência sendo qualquer atividade onde é uma atividade perigosa, assim.
a pessoa está passando mal, ela precisa de atendimento rápido mesmo, porém não tem risco iminente de morte. Mas, pelo amor de Deus, não é porque não tem risco iminente de morte que a pessoa não possa evoluir para um estado grave aonde ela possa morrer. Beleza? Então nós temos urgência, sendo uma questão que você precisa resolver rápido. Eu coloquei no meu resumo ali, coloquei crise de asma leve, uma fratura fechada, pode ter uma leve DPOC, mas ela pode evoluir, mas não é algo imediato, tá bom? Mas é algo para se fazer rápido. Já a emergência, ela é 0 minutos. A pessoa chegou, ela precisa ser atendida. Sei lá, um exemplo, Cido, um traumatismo craniano. Um exemplo. Então, assim, coisas que 0 minutos para esperar. Então, tem risco iminente de morte. A grande, assim, resumindo os dois, urgência, a princípio, não tem risco iminente de morte, e emergência tem risco iminente de morte. Classificação de risco. A classificação de risco ela é usada em inúmeros lugares onde a gente trabalha. E ela é usada em inúmeros lugares onde a gente trabalha. Mas a professora trouxe para nós a escala de Manchester, né? Que é a escala de gravidade por cores. Cida, eu acho isso muito difícil. Oh my God. Calma. Relaxa, toma um drinkzinho. Vocês só precisam entender que a escala de cores, deixa eu abaixar mais, que eu nem tô olhando. Eu tô olhando pro teto pra ver se eu não gosto, eu fico muito influenciado se eu vejo o resumo. Vocês têm que entender que a escala de Manchester, né, da classificação de risco, ela é da cor mais quente para a cor mais fria. Então ela começa do vermelho, sendo de 0 minutos, onde o paciente não consegue, ele não pode esperar. Nesse caso, entraria urgência ou emergência, gente? Aí tá ali escrito, né? Emergência, é 0 minutos. O laranja é muito urgente, até 10 minutos, né? Nós temos também o amarelo. O amarelo, ele é uma coisa urgente, mas ele é até 60 minutos. Nós temos o verde, que é até 120 minutos. E nós temos o azul, que é até 245. Daiane, me confirma se é até 245 ou 240? 240, amigo. Vou corrigir aqui. Tcharam. O azul é até 240. Pegaram esses dois? Pegaram diferença de urgência, emergência e classificação do risco? Alguma dúvida aqui? Sim. Gente, assim, aqui é para ajudar vocês. Então, assim, não adianta ficar com vergonha. Ai, não vou falar. Eu não sou professor. Eu não sou coordenador. Pode falar normal, tá? Sem no problem. Pode ser escruchado. Deixa eu tirar um print, né, pra mim salvar, que eu tô dando um aulão aqui. Então tá, beleza. Todo mundo entendeu aí, a Leissa avisou que todo mundo entendeu, né? Obrigado, Leissa, por me responder. Então, vamos lá. O próximo passo, a gente vai diferenciar... Vocês estão percebendo que a prova tá bem de boa? Ai, gente, eu tô achando essa prova muito de boa. Até chegar em gasometria e eletro, eu sei. Mas no restante tá bem de boa. Então a gente vai descer para negligência, imprudência e imperícia. O próprio nome de cada um, gente, já meio que influencia o que aquilo quer dizer. Nós temos negligência, imprudência e imperícia. Imprudência já é algo assim, tipo, você está sendo imprudente. Tipo, sabe aquela fala, tipo assim, você é imprudente no trânsito? Sabe por que você fala que a pessoa é imprudente no trânsito? Porque a pessoa fez a carteira de autoescola, inclusive eu não sei se vocês sabem, mas o presidente Lula, ele decretou hoje que não precisa mais fazer as aulas práticas, você só pode pagar, ou você pode escolher entre pagar um profissional para fazer as suas aulas particulares, ou você mesmo fazer em casa e chegar lá e fazer sua prova. Eu achei isso incrível, porque eu mesmo paguei R$2.000 só para fazer a merda das aulas, né? Enfim, que para mim não adiantou de nada. Mas enfim, para mim, né? Mas lembra quando a gente fala de imprudência no trânsito? Ai, fulano é imprudente. O que isso significa? Fulano tirou carteira e fulano dirige. E fulano é imprudente mesmo assim. Fulano faz coisa errada. Então ele sabe o que ele está fazendo, mas ele ainda assim faz coisa errada. Nós temos a negligência. Negligenciar algo. Você não fazer algo. Você ocultar algo.
E a imperícia, ela vem de você não saber fazer, mas mesmo assim você faz. Detalhadamente, nós temos negligência ali, eu coloquei como omissão. Negligência, tô vendo a pessoa passar mal, estou no aeroporto, um exemplo, tô no aeroporto. Ai, Cido, muito rico. Não, tô lá pegando o ônibus, esperando o ônibus lá pra Mariluz. E aí um senhor começa a passar mal, e aí o pessoal fala, gente, tem alguém da área da saúde? Eu fico aqui bem quietinho, ó, bem tranquilinho, porque eu acabei de trabalhar 12 por 36, não quero trabalhar mais. Fico aqui, ó, quietinha. A pessoa faz o quê? Passa mal, desmaia, não morre, mas vai pro PA. Isso é uma negligência. Você está negligenciando o atendimento. Chegou um ciclo. Eu dei esse exemplo, é muito bonito esse exemplo. Ai, nossa, Cida, eu jamais faria isso. Eu jamais. Aí chega um paciente, polêmica. Chega um paciente que é um presidiário, um abusador, e você precisa dar uma benzetacil nele. Um exemplo, assim, benzetacil todo mundo vai querer dar. Mas, sei lá, você precisa fazer um curativo nos ferimentos de tiro que ele teve. Da mulher que deu o tiro nele depois que ele estuprou ela. Você não faz. Você não faz o que te mandaram fazer. Ó, você tem que fazer esse curativo, você não faz. Isso é uma negligência. Não sei o que é. Esquece sua opinião. Pega sua opinião e põe aqui, ó. Estão falando do que a gente garante enquanto profissional quando a gente se forma, que é atender qualquer um. Eu sei que é difícil, mas é um fato. A gente precisa se preparar psicologicamente para isso. E vocês não achem que vocês não vão passar por essa situação. Porque eu, que nem sou formado, já passei por algo parecido. E é bem complexo. Você vê uma pessoa que maltrata a outra, sabe? Enfim, é bem difícil, gente. Mas você não tem que fazer. Tem que atender. Deu para entender negligência? Beleza. Imprudência, gente, é aquilo mesmo assim. Como eu coloquei, faz algo, mas não faz com cuidado. Então é imprudência. Eu vou lá. Gente, eu vejo tanto isso. Acabei de almoçar. Tem 3 pacientes para dar banho no leito. Faltou meu técnico de enfermagem. Tô com uma técnica só para cobrir 12 pacientes. Aí eu tô vendo os pacientes lá todos esperando para limpar as bundas. Aí o que eu faço? Eu vou lá, tiro a fralda, com o maior cuidado, paciente sujo, só passa um paninho, bota outra fralda e ele ainda continua meio sujo, assim. Gente, isso é uma imprudência. Você faz algo sem o devido cuidado. Tô dando um exemplo retórico. Outro exemplo mais complexo. Cido, limpa a bunda. Vocês se preparam, tá? Vocês não acham que enfermeiro fica só fazendo anotação, não? Que enfermeiro tem que limpar a bumbum, tá? Enfermeiro tem que limpar a bumbum, enfermeiro tem que dar banho. Vocês vão achando, porque o povo hoje em dia tá tudo faltando nos plantão. Então, assim, sei lá, precisou passar uma sonda. Você foi passar a sonda no paciente, você abriu seu campo estéreo, você contaminou o seu campo estéreo, você não falou nada pra ninguém porque você falou, ninguém tá vendo. Passou a sonda, 2 dias depois, o genital do homem, o pênis, vamos colocar um cara masculino, o pênis dele começou a sair uma secreção purulenta. E aí? Isso é o quê? É uma imprudência? É uma imprudência, porque você sabe fazer, mas você não fez certo. E a imperícia, isso daqui é o que muitos dos nossos acadêmicos, infelizmente, fazem, não tem conhecimento e quer fazer. Sei lá, chegou um acesso central para fazer. Um acesso central, meu Deus. A equipe toda ali na sua cabeça, meu Deus. Vamos fazer. Eu já vi um vídeo, eu vi fulano fazer. Faz. Dá uma merda. Imperícia, gente. Falta de preparo técnico. Fulano diz que sabia. Gente, o povo mente. Beleza. Entenderam esses 3? Entenderam os 3? Com exemplos bem pesados, né? Recapitulando, então. Urgência e emergência. Urgência não tem risco iminente de morte. Emergência tem risco iminente de morte. Classificação de risco.
das cores mais quentes e mais frias da escala de Manchester, sendo vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Sendo vermelho 0 minutos, a laranja até 10 minutos, amarelo até 60 minutos, verde até 120 minutos e azul até 240 minutos, ok? Aí a gente falou sobre imprudência, negligência e imperícia, sendo negligência você se omite a fazer alguma coisa, imperícia você não sabe fazer, mas você faz, e imprudência você sabe fazer, mas você faz errado, você faz sem cuidado. Próximo passo, nós pulamos para os desequilíbrio ácido-base. Eu mandei muito conteúdo no grupo, pelo amor de Deus, olhem o conteúdo. Não fiz aquilo lá à toa. Tô com dificuldade, tá detalhado. Gente, mas assim, tá detalhado. Nós temos um sistema que é composto por pH, PCO2 e HCO3. Na verdade, não é PCO2, é PaCO2, né? Mas a gente fala PCO2. O pH é referente ao sangue, ele tem um valor de referência de 7,35 a 7,45, colocando como a normalidade. Nós temos o PCO2 como um valor de normalidade 35 a 45. E nós temos o HCO3 relacionado ao sistema metabólico com uma referência de valores de 22 a 26. O valor do HCO3 e o valor do pH, eles são iguais, eles seguem a mesma regra de baixo e alto. Então, o pH sanguíneo, quando está para baixo, ele fica o quê? Acidose. Quando ele está para cima, ele fica o quê? Alcalose, ele fica básico, né? E o HCO3 é igual, quando ele está para baixo, ele fica acidose, quando ele está para cima, ele fica alcalino. Cido, mas e o PCO2? O PCO2, que é do sistema respiratório, é ao contrário. Quando ele está para baixo, em vez dele ficar acidose igual o pH, ele fica alcalino, ele fica base. E quando ele está para cima, aí sim, em vez de ele ficar base, ele fica ácido, ele fica com uma acidose. Ele apenas inverte. A partir disso, a gente entende o que é desequilíbrio ácido-base. Nós entendemos que ali, como eu coloquei, a gente tem acidose, né, respiratória e metabólica. E nós podemos também ter alcalose, também respiratória ou metabólica. Descendo mais para baixo, a gente, entendendo esse processo, a gente aprofunda em gasometria arterial. Eu coloquei que a gasometria arterial é o exame que avalia esses três sistemas, o pH, o sistema respiratório e o sistema metabólico. Coloquei ali que ele ajuda a identificar os distúrbios respiratórios e metabólicos e coloquei alguns exemplos do que eu já falei para vocês. Coloquei aqui, o pH baixo é acidose, e mais o HCO3 baixo, que também é acidose, como eu falei, eles repetem, vira uma acidose metabólica. pH alto, mais o pH alto, que significa alcalinidade, ele fica base, mais o PCO2 baixo, que significa alcalinidade, nós temos uma alcalose respiratória. Cido, mas o PCO2 baixo não é acidose? Não. Lembra que eu falei que o PCO2 ele é ao contrário do pH? Pois bem. Bom, gente, aí antes de entrar nos distúrbios eletrolíticos, só uma recapitulada aqui do pH. Eu não vou aprofundar tanto aqui, porque eu já mandei muita coisa no grupo. Cido, eu não tenho como, tá muito corrido para mim, para um tempo. Volta a conversa, que, gente, façam os exercícios. Quem fez os exercícios? Vocês acharam que vocês aprenderam mais? Sim, amigo. Obrigada, amiga. Ficou bom, né, gente? Eu acho assim. Eu assisti uma videoaula no YouTube sobre isso e depois eu fiz os exercícios. Pra mim entrou melhor na cabeça com os exercícios, porque o resto, se fosse só pelo slide, eu lascada. Eu consigo. Eu fico na dúvida do parcial, misto e total lá. Minha cabeça bugou. Beleza, eu vou dar uma explicada então disso. Gente, eu gosto de falar, igual eu coloquei lá no meu resumo lá do grupo, eu falei assim, eu gosto de entender como três pilares. Primeiro, eu gosto, três pilares assim, de identificação de uma gasometria. Primeiro, eu olho e separo o que a gente tem. Como assim o que a gente tem? Nós temos alguma coisa, acidose ou alcalose. Como que a gente vai separar isso? Você vai pegar a sua caneta, a pergunta está lá na prova, você vai colocar pH, PCO2 e HCO3 em sequência, um embaixo do outro. Vocês não vão conseguir ver porque a luz fica batendo aqui, né?
Aí o que você vai fazer? Você vai verificar os valores de referência de cada um deles. Vou chutar aqui. pH, o parâmetro é 7,35 a 7,45. Vamos colocar que está 7,20. O PCO2, a gente vai colocar que o valor de referência é 35 a 45, vamos colocar que está 50. E o HCO3, vamos colocar que ele está... Deixa eu ver. Eu vou colocar que ele está 20. O parâmetro do HCO3 é 22 a 26. pH 7,20. PCO2 50. E HCO3 20. Vamos colocar agora na primeira coluna. Lembra que eu falei que eu gosto de fazer 3 colunas? Primeiro a gente vai identificar o que é cada um deles. Lembra que eu falei que o pH e o HCO3 são iguais? Então, quando eles estão para baixo, eles são acidose. Quando eles estão para cima, eles são alcalose. E o HCO3, que é o PCO2, que é o sistema respiratório, é ao contrário. Quando ele está para baixo, ele é alcalose. Quando ele está para cima, ele é acidose. Beleza? Então, vamos lá. O pH sendo 7,20, ele está o quê? Ele está para baixo, porque o parâmetro dele é 7,35 a 7,45, correto? Beleza, ele está para baixo, então ele está acidose, ele abaixou. Então a gente já escreve aqui do lado, ó, acidose. Agora, o PCO2 50, ele está para cima ou ele está para baixo? Se o parâmetro do PCO2 do sistema respiratório é 35 e 45 e está 50, então ele aumentou, correto? Correto. Então, setinha para cima, ele aumentou. Lembra que ele é ao contrário do pH? O pH, quando ele aumenta, ele fica alcalino. Mas, se é ao contrário, o PCO2, quando aumenta, fica o quê? Acidose. Então, nós temos aqui uma acidose. Ih, tá acabando a caneta. Ô, caralho, só no meu aulão, né? Gente, esse povo faz caneta que nem um cu, né? Ai, perdão, tô gravando pro YouTube. Acidose. Aí, vamos lá. Lembra que eu falei que o HCO3 é igualzinho ao pH? Então, se o HCO3 está 20 e os seus parâmetros de referência é 22 a 26... Ai, lembra que a professora fez macete do ano de 2022 a 2026? Então você já sabe, né? Se ele é igual ao pH, se ele está 20, ele está para baixo. O pH, quando está para baixo, ele é alcalose ou acidose? Acidose. Então, ele está para baixo, ele também está acidose. Agora bem, vamos para a segunda coluna. A primeira a gente já pegou o que a gente queria, a gente colocou o que cada um tá. Deu o quê? Que cada um estava com uma acidose, correto? Correto. A segunda coluna é onde a gente separa entre totalmente compensado, parcialmente compensado ou descompensado. Como que você vai separar isso? Calma, é muito simples. Você só vai entender se uma coisa está compensada ou não se um dos parâmetros de referência entre os dois de... Peraí. Ai, eu tô tomando da gás, sabe? O gás não sai. Nesse momento da terceira coluna, você vai olhar o sistema respiratório, que é o PCO2, e o sistema metabólico, que é o HCO3. Quem que tá com o valor mais alto? É o sistema respiratório, vocês não concordam? Ele tá 50, como eu falei. Se o sistema respiratório tá mais alto, a gente já sabe que o problema é respiratório, certo? Cido, sempre a gente vai olhar o valor mais alto? Sim, sempre. O valor que tiver mais gritante alto, tá bom? Beleza, calma. Então tá. O HCO3, ele desceu 2 degraus, porque é 22 a 26, ele tá no 20. Então, nós já percebemos que a gente tem uma acidose respiratória, porque o PCO2 está mais, né, puxando. Agora eu pergunto para vocês. Explicando. A minha segunda coluna, para identificar se está totalmente compensado, parcialmente ou descompensado, é essa minha regra. Então, primeiro eu identifico como que estão os parâmetros, se estão acidose ou alcalose. Depois eu jogo na minha segunda fórmula, que é a segundo pilar, que é identificar se está compensado, descompensado ou totalmente compensado.
Para identificar esses parâmetros, a gente precisa verificar se um dos dois sistemas, sendo o PCO2 ou o HCO3, você esquece o pH, se eles estão se movimentando. Se por acaso você olhar e, por exemplo, o PCO2 que eu coloquei que está 50 e o HCO3 está 22, e o pH está 7,20, a gente tem uma descompensação. Por que a gente tem uma descompensação? Porque o HCO3 não saiu da sua zona de conforto e foi ajudar o amiguinho dele. Ele não fez isso. Mas, aqui no exemplo que eu trouxe, ele foi fazer isso. Porque ele está 20. Então, ele saiu da zona de conforto. A zona de conforto dele é 22 a 26, certo? E ele desceu. Ele está 20. Então, ele desceu do saltinho 15 dele para ajudar a Mona lá que tá fodida, que é o sistema respiratório, que tá 50. Entenderam? Se ele se movimentou o número para ajudar o sistema respiratório, ele está o quê? Tentando compensar a merda que o sistema respiratório fez. Vocês estão entendendo? Tá. Agora, como eu identifico se ele compensou ou não? É muito simples. O pH que eu falei para vocês está 7,20, não tá? Tá um valor normal? Tá um valor normal, 7,20? Não. Tá não. Então, você não vai colocar que ele está descompensado. Por que ele não está descompensado? Porque o HCO3 saiu da sua zona de conforto e foi tentar, pelo menos, ajudar o PCO2, não foi? Então, você esquece, você só colocaria que ele está descompensado se nenhum dos dois saísse da sua zona de conforto e tentasse ajudar o outro. Agora, sendo que a gente eliminou o descompensado, fica totalmente compensado ou parcialmente compensado. Prestem bem atenção, a gente só coloca totalmente compensado quando o pH volta ao seu estado normal. Se o pH tiver 7,34 ou 7,46, que o parâmetro dele é 7,35 a 7,46, ele ainda assim não compensou totalmente. Beleza? Então a gente já descarta o totalmente compensado. O que sobra? Parcial. Parcialmente compensado. Por quê? Ciro, mas Oi. pra gente chegar nesse parcial ou total, ela vai ter que dar outro valor, né? Ó. Ela só, assim, o áudio tá ligado, meninas. Ela só vai, posso dizer, só vai ser uma totalmente compensada quando, duas opções, prestem atenção, duas opções. Quando ela já der no exercício o pH compensado, dentro do parâmetro, 7,35 a 7,45, ou quando no exercício, que eu acho que é o que ela vai fazer, eu falei isso no meu aulão de ontem, quando ela colocar no exercício, segunda opção, quando ela colocar no exercício um valor do pH, iniciou o plantão nesse valor, 7,20, depois da medicação ficou 7,35. Então estava, um exemplo, parcialmente compensado, agora está totalmente compensado. Deu para entender? Ah, eu ainda vou chegar no misto. Deu para entender, Patrícia? Deu sim, Cido. Beleza. Gente, é só isso. Primeiro você joga no primeiro pilar, você identifica quem está acidose e alcalose. Como que você identifica isso? Olhando os parâmetros de referência, eu passei para vocês os parâmetros, o pH e o HCO3 é igual, se está para baixo é acidose, se está para cima é alcalose. E ao contrário, o PCO2, se está para baixo é alcalose, se está para cima é acidose. Jogando no segundo pilar, você coloca para identificar se está descompensado, parcialmente compensado ou totalmente compensado. Cido, e aquelas questões que estão assim, acidose respiratória, só. Você vai colocar assim quando o pH estiver levemente ou um pouco alterado, o PCO2 está alterado e o HCO3 não está alterado. Aí você vai identificar só uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Vocês entenderam? Fora isso,
Se por acaso a gente tiver uma alteração, né? Uma alteração do HCO3, ou ao contrário, né? A gente teve um grande distúrbio do HCO3 e o PCO2 alterou um pouquinho, a gente vai ter uma referência de parcialmente compensado, totalmente compensado ou descompensado. Bom, dito isso, então, como a gente identifica se o pH é misto? Presta atenção. Você identifica resumidamente, bem resumido, gente, que eu já expliquei bastante isso também lá no meu grupo. Você vai verificar, você vai perceber quando é misto que os dois sistemas, o respiratório e o metabólico, eles ficam discrepantemente alterados. O pH fica alterado e os dois sistemas juntos ficam muito alterados. Tá bom? Geralmente é bem grande o valor. E geralmente eles puxam para o mesmo, para alguma coisa ácida ou alguma coisa alcalina. Aí, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. pH 7,10, PCO2, sistema respiratório, valor de referência 35 a 45. Ele tá, sei lá, 35, ele tá 25. Tá para baixo. E o PCO2, ele tá... O PCO2 não, desculpa, gente. O HCO3, ele tá... Deixa eu ver... O parâmetro dele é 22 a 26. Ele tá 40. pH 7,10 tá para baixo. Setinha para baixo é acidose. PCO2 está 25, parâmetro de referência é 35 a 45, ele está 25, ele está bem para baixo, não tá? Então, quando o PCO2 está para baixo, ele não é acidose, porque o pH é assim, é ao contrário, então ele fica alcalose. E o HCO3 é igual o pH, quando ele está para cima, ele fica o que? Alcalose, ele está 40, o valor de referência era 22 a 26, ele está muito para cima. Então, se ele está para cima, ele está alcalino. Alcalose. Nós temos acidose, alcalose, alcalose. Aqui, os valores estão discrepantemente puxando um para o lado do outro. Imagine igual o exemplo que eu fiz, o pH é minha cabeça. Aqui nós temos o sistema respiratório e aqui nós temos o sistema metabólico. Os dois estão tentando puxar. Os dois estão puxando. Os dois estão puxando. Discrepantemente. Aí, como eu fiz os valores, coloquei na minha primeira coluna, identifiquei que nós temos alcalose, não está batendo, não é apenas uma alteração do PCO2, porque está muito discrepante, e não é apenas uma alteração do HCO3, os dois estão alterados ao mesmo tempo, muito alterados, nós temos, então, identificando que era uma alcalose, nós temos uma alcalose mista. Pegaram? Pegaram o feeling? Foi um exemplo. Foi um exemplo. Nós temos uma alcalose mista, porque os dois estão discrepantes. O pH continua 7... Oi. Então, para ser mista, os três têm que estar alterados. Tanto para cima quanto para baixo. Para, Leandro. Igual eu ia finalizar agora falando, Paty, o pH tá 7,10. Compensou alguma coisa essas duas alterações dos dois? Não, né? Então nós temos uma alcalose mista descompensada. Se a professora pedir se está compensado ou não. Agora vocês vão entender que assim, é impossível o pH estar estável se é misto, sabe? Acontece, mas assim, é muito difícil porque os dois sistemas estão muito descompensados. Vocês estão entendendo? Eles estão muito alterados. Então vai ser muito difícil, o sistema respiratório está extremo e o sistema do HCO3 está extremo e o pH está lá 7,35 de boas. Vocês estão entendendo? Eu espero que deu para entender. Pelo amor de Deus, para quem quiser e precisar, tá detalhadamente nos exercícios e em cada exercício eu deixei dica para você entender. Eu não só joguei o exercício lá. Faça o exercício. Eu prometo que se você fizer o exercício todos, tem 15, vocês vão entender bem. Mas aqui já deu para dar uma entendida, né? Posso partir para o próximo tópico?
Próximo tópico, então. Eu falei que eu não ia nem usar isso aqui. Eu nem sei se eu coloquei muita explicação aqui sobre isso, né? Mas enfim. Deixa eu respirar um pouco. Alguma dúvida? Não? Recapitulando, então. Urgência e emergência, sendo urgência sem risco iminente de morte, emergência com risco iminente de morte. Temos a classificação de risco, que é da cor mais quente para a cor mais fria, que é da escala de Manchester. Sendo vermelho, laranja, amarelo, verde, azul. De vermelho, 0 minutos. Laranja, até 10 minutos. Amarelo, 60 minutos. Verde, até 120 minutos. E azul, 240 minutos. Nós temos negligência, imprudência e imperícia, sendo negligência algo que você omite, você não faz o que você deveria fazer. Imprudência você faz, mas você faz errado, sem cautela. E imperícia, você tem algo que você não tem conhecimento técnico de fazer e você vai lá e faz. Acidose metabólica e gasometria arterial que a gente acabou de falar, mas recapitulando, eu divido em 3 colunas. Primeiro você precisa identificar o pH, o PCO2 e o HCO3, sendo o pH referente ao sistema sanguíneo, o PCO2 referente ao sistema respiratório e o HCO3 referente ao sistema metabólico. Os dois sistemas possuem alteração quando está baixo ou quando está alto. O pH e o HCO3 são iguais, então se ele está para baixo do número de referência, ele é acidose, se ele está para cima, ele está alcalose. E ao contrário é o sistema respiratório, se ele está para baixo ele fica alcalose, se ele está para cima ele fica acidose. Os valores de referências do pH é 7,35 a 7,45, do sistema respiratório é 35 a 45 e do sistema metabólico, HCO3, é 22 a 26. Como eu falei, eu gosto de jogar nas 3 fórmulas que eu fiz. Primeiro pilar, você identifica como que estão os valores, se eles estão acidose ou alcalose. Segundo pilar, você identifica se algum dos sistemas, a partir da alteração que está tendo, está tentando sair da sua zona de conforto e compensar ou não aquela fórmula da gasometria. E o terceiro pilar, você identifica se a alteração extrema para você identificar se é uma alcalose ou uma acidose mista, beleza? Dito isso, então, entramos em distúrbios de eletrólitos. A professora disse que vai cobrar de distúrbios de eletrólitos a hipocalemia, que é o abaixo do a queda do potássio, e a hipercalemia, que é o aumento do potássio. Eu coloquei muito bem colocado lá no grupo. Deixa eu até abrir aqui o grupo. Vocês não vão conseguir ver, eu acho. Mas eu coloquei aqui no grupo, ficou muito bem tranquilo colocado, meninas. Deixa eu ver onde eu botei. Botei, virou galinha. Você colocou no grupo do aulão? Sim, amiga, sim, coloquei. Ah, tá. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, para entender essa parte de hipocalemia, hipercalemia. Vocês vão ter que decorar 3. Hipocalemia, hipercalemia e hiponatremia. Ai, Cida, eu não vou decorar. Você vai, profetiza na sua vida, para de palavras de derrota. Anota na sua mão, anota na perna, anota... enfim, eu ia falar uma coisa agora, mas eu tô gravando pro YouTube, mas não ia falar besteira pornográfica, eu ia falar uma coisa, que eu vi uma coisa do pessoal fazendo cola, né, enfim. Gente, não é difícil. Você tem que lembrar que um começa com hipo e o outro começa com hiper. Quando a gente está falando de hipocalemia, é a baixa do potássio no organismo, e a hipercalemia é o aumento do potássio no organismo. E eu coloquei numa imagem, gente, ficou muito bem tranquila. Voltando aqui, ó, essa imagem da prof mesmo, ó. A hipocalemia, gente, a onda T, ela desce, ela inverte, não tem erro. Ai, Cida, eu não vou entender isso. Faça os exercícios que eu mandei no grupo que vocês vão entender sim. Meu aulão tá dando 40 minutos, acho que tá começando a travar meu celular. Deixa eu ver quantos minutos tem de bateria aqui. 12 minutos ainda. Tá. E assim, como eu falei ontem, a hipocalemia você tá colocando. E a hipercalemia, ai, porra, esqueci, bota camisinha, sobe o chapeuzinho. Não parece uma mãozinha de camisinhas daí, quando você vai pegar a referência, né?
Então, assim, a hipercalemia é ao contrário. A onda T, ela vira uma tenda. Então, na hipo, quando tá para baixo do potássio, ela baixa. E quando tá na hipercalemia, ela sobe uma tendinha. A onda U, né? A onda U, ela fica proeminente na hipocalemia. Mas ali, ó, tem até a descrição da prof. A prolongamento da onda PR e o alargamento da onda QRS. Eu fiz uma explicação muito boa ontem. Para quem não tava, eu vou dar uma breve recapitulada. Vamos lá, Aifer, já te respondo. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Por que eu tô falando isso? Porque você não consegue entender sobre hipocalemia, hipercalemia, hipernatremia, hiponatremia, se você não entende isso daqui, ó. Isso daqui. Estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Estão vendo? Isso daqui, gente, são os parâmetros do eletrocardiograma. Não precisa dar chilique, não precisa dizer que não entendeu, não precisa dizer que tá super difícil. Vocês vão entender que é de boa. O que o eletrocardiograma é? É uma folha onde possuem vários quadriculados. Esses quadriculados possuem ondas que interceptam do sistema cardíaco. E essas ondas, elas são lidas, gravem isso na cabeça de vocês, elas são lidas através de letras e parâmetros que se alteram. As letras não se alteram, então vocês não precisam ficar com medo. A letra começa do P e ela vai seguindo a ordem. P, Q, R, S, T, U. Cida, é igual ao alfabeto. Sim, é igual ao alfabeto. Então o P, nós temos o P aqui, ó. Uma referência, gente, nada a ver. Só para vocês tentarem gravar alguma coisa, ó, P, lembra de pobre. Por que se do P lembrar de pobre? Porque quem fica aqui em cima é sempre o rei. O rei sempre fica em cima do castelo, vocês não concordam? O castelo sempre tá alto pro rei, vocês não concordam? E o pobre sempre fica fudido aqui, ó. Quem também se fode além do pobre, quem que é? O S. O S de quem? Do súdito, gente. Tá o súdito lá. O súdito ainda fica abaixo do Q. O Q é quem comeu, né? Brincadeira. Mas vocês estão vendo que o S sempre fica bem abaixo de todo mundo? Porque o súdito do rei, ele sempre se fode. Ele sempre vai ser ralé. Quem que é o T, Cido? O T é o T de trabalhador. Continua também abaixo do rei. O rei tá sempre lá em cima, que é a onda R, gente. A onda R. E a onda U é quem? Não sei, não pensei em nada por U. Os miseráveis, tô brincando. Os miseráveis. O U é os miseráveis, perfeito. Ó, os miseráveis é tão miserável que não sobrou nada pros miseráveis. Estão vendo que o pobre é um pouco mais alto que o miserável? Então, agora vocês gravem isso. P, Q, R, S, T, U, acabou. É só isso, gente. É só isso. Essas ondas, elas se alteram. E quando essas ondas se alteram, a gente tem uma resposta fisiológica para aquilo que está acontecendo. Acabou. É só isso. Ai, Cido, ele fala como se fosse fácil. Mas é. Agora que fica a parte explicativa para vocês. Ai, prof, eu não entendo que a professora fica falando de intervalo, de QRS, de ST. Então, primeiro, quando você chegar na prova, você vai lembrar do alfabeto. O alfabeto você tem que gravar, anota na sua mão P, só anota o P. Anota P e U. Por que P e U? Porque você sabe que o alfabeto vai do P ao U. Você sabendo que o alfabeto vai do P ao U, você sabe que começa no P, Q, R, S, T, U. É meio fácil, depois você vai perceber que você nem vai precisar anotar. Mas assim, você entendeu o que é o P, Q, R, S, T, U, que começa no P e termina no U, você já sabe que você vai ter que colocar numa linha tênue todas essas letras, concordam? P, Q, R, S, T, U? Concordam, né? A partir disso, você coloca nessa imagem que a professora colocou. Ó, vocês percebem que entre a letra P, a letra Q, o R, o S, existem uma distância? Vocês concordam, né? Porque vocês são inteligentes. Então, é basicamente isso, ó. A onda P para a onda R do rei, o pobre pro rei precisa se comunicar com o rei, vocês não concordam? Então, ele tem um intervalo nessa comunicação, ó. PR é só o PR da sigla. É o intervalo de um a outro. É só isso. Sabe essa linha que fica, ó? P e o R. A caneta é o intervalo. É só isso. E o que a professora fala do QRS, QRS? O QRS é só o intervalo entre os
entre os três. Do que? De quem comeu, do rei e do súdito. É só um intervalo. Vocês estão vendo que é só um intervalo? Olha aqui a minha setinha, ó. Não é uma coisa a mais. A gente só está falando dos intervalos da sequência de letras. Então, se você lembra que começa com P e termina com U, você coloca P, Q, R, S, T, U e você vai entender que existem intervalos entre eles. Compreendes? Assim como tem intervalo ali, como a prof colocou, da onda QT pro Q e pro T, ali na onda U sempre vai ficar sozinha ali, sempre vai ficar sozinha fodida, porque ela não, né? Como é que é? Os miseráveis, ninguém quer casar com gente pobre, né? Casaram comigo por milagre de pedido de Deus, né? Porque... E o súdito fica com o trabalhador. Por quê? O súdito também é ralé. Ele vai ficar com quem trabalha, ele não vai ficar com gente da realeza. Então fica o intervalo do ST. Deu para pegar um pouco dessa referência sobre eletrocardiograma? A partir que você pegou que existe um parâmetro de letra, que esse parâmetro de letra possui intervalos entre si, e esses intervalos são nomenclaturas que juntas formam uma sigla, a gente volta lá em cima e lê de novo. Hipocalemia. Hipocalemia é a baixa do potássio no sistema sanguíneo. Quando o nosso potássio está baixo, a intra de segmento ST, o que é o segmento ST? O intervalo entre o S e o T. Q, P, Q, R, S, T. Lembrou que o S e o T tá um do lado do outro? É um intervalo próximo. Qual que é a próxima letra? O T, né? Q, R, S, T, U. Então, assim, o U, o S e o T, eles se alteram. Olha aqui, ó. Porque aonde está essa setinha aqui, ó? Aqui onde eu tô apontando é o T. E aqui é o S. E por isso que a professora colocou infra, de baixo, infra, de baixo, de segmento ST. Então tem um declínio do segmento ST. O S, ó, Q, onde está minha seta, Q, R, o rei lá em cima, e o S fudido de súdito lá embaixo, tá aqui, não tá? Vocês não concordam que o S tá aqui? Então ali ela explicou que o S e o T tá declinando, ele tá infra, ele tá indo para baixo. E aqui ela colocou inversão de onda T, a onda T que geralmente fica aqui, desceu para baixo, ela tá descendo. E a onda U, que é a última, lembra do PQ